O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, declarou que já estabeleceu as etapas seguintes na campanha militar contra o narcoterrorismo na Venezuela, apesar de não ter fornecido muitos detalhes. Fabrício Nights, que tem mais informações importantes aqui para a gente sobre esse tema, já que causa preocupação, afinal de contas, Venezuela é muito próxima da gente, né, Fabrício? Geograficamente, em todos os aspectos, aliás, né, Nonato? O presidente Donald Trump estava no Air Force One, o avião presidencial, quando foi questionado pela imprensa sobre o que ele irá fazer em relação à Venezuela. E ele comentou, dizendo que já decidiu quais são os próximos passos, mas que ainda não pode dizer o que será feito. Ou seja, deixa esse tema um pouco vago, a coisa ainda um pouco nebulosa em relação à Venezuela. Segundo o jornal The Washington Post, o presidente norte-americano e o secretário de Defesa Pete Hegseth passaram os últimos 2 dias em reuniões na Casa Branca, a portas fechadas, para decidir as próximas ações, e não está descartada a possibilidade de ataques dentro do território venezuelano, algo que não aconteceu até esse momento. A gente lembra que desde que os Estados Unidos lançaram uma operação contra o narcotráfico, pelo menos na versão norte-americana, uma operação contra o narcotráfico, ela se manteve apenas em águas internacionais, embora tenha atacado embarcações saindo da Venezuela, embarcações que deixaram a Venezuela, que os Estados Unidos alegam ser embarcações pertencentes a grupos de narcotráfico, principalmente o grupo conhecido como Tren de Aragua. Nessa semana a gente teve uma discussão muito importante também, porque houve uma manifestação dos países da CELAC, a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, em conjunto com países da União Europeia, que criticaram a atuação dos Estados Unidos em águas internacionais, porque a legislação diz o seguinte, que você só pode atacar uma embarcação em águas internacionais caso essa embarcação esteja oferecendo algum tipo de risco iminente para o seu país, para você. E não era exatamente esse, segundo a alegação da CELAC da União Europeia, não é exatamente esse o caso que tem sido visto em águas internacionais. O texto não mencionou diretamente os Estados Unidos, mas repercutiu na Casa Branca, repercutiu em Washington, e durante o encontro do G7, dos ministros das Relações Exteriores dos países do G7 no Canadá, nesta semana, o secretário de Estado, Marco Rubio, rebateu essas acusações e disse que não é a União Europeia quem dita como deve ser a lei internacional. Esse assunto também ganha muita força porque nessa semana os Estados Unidos decidiram enviar para próximo do litoral venezuelano o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford. Então reforçaram a presença da Marinha Americana em águas internacionais, mas numa região muito próxima do litoral venezuelano. E aí, claro, essa preocupação de que um ataque dentro do território possa acontecer e que isso possa ser visto como praticamente uma declaração de guerra em um país vizinho ao Brasil. Pois é, o Fabrício, houve também, né, a gente tem também a informação de que houve um bombardeio do exército colombiano perto da Venezuela. Isso também está ligado ao combate a traficantes? Sim, tá sim, Nonato. Foi ali no departamento de Arauca, foi confirmado pelo presidente colombiano Gustavo Petro, e 9 guerrilheiros teriam morrido, 9 pessoas ligadas também ao narcotráfico. A região de fronteira entre Colômbia e Venezuela é uma região onde há um fluxo intenso de tráfico internacional de drogas que muitas vezes são produzidas na Colômbia, são levadas para a Venezuela para que elas sejam despachadas, enviadas para outros países, e vice-versa, produzidas também na Venezuela, muitas vezes acabam indo para a Colômbia e de lá parte para outros países. Com certa frequência, nós vemos movimentações, inclusive, de militares de cada um dos países em direção a essa zona de fronteira para combater o avanço desses grupos, a movimentação em massa desses grupos, e isso, de certa forma, é até bem recebido por Washington, por ser uma tentativa de evitar essa movimentação de grupos de narcotráfico que muitas vezes levam as drogas para os Estados Unidos e para países da Europa também. E também é sempre feito, geralmente é feito em conjunto, a coordenação é feita em conjunto entre os governos da Colômbia e também da Venezuela. Mas essa última operação, que deixou 9 guerrilheiros mortos,
casa, digamos assim, com toda essa tensão que se gerou ao longo da última semana, que tem aumentado ao longo dos últimos meses também. Sem dúvida. Obrigado, viu, Fabrício Naitsky, com essas informações para a gente. É assunto também para a gente trazer mais uma rodada de análises com a Mônica Rosenberg e também o Acácio Miranda, que estão com a gente nesse sábado. Vou começar essa rodada por você, Acácio, já que há essa tensão pairando, agora essa ação do Exército colombiano também contra os traficantes, ou seja, a Colômbia já se mexendo para cuidar do seu quintal. E essa preocupação com os Estados Unidos, com o presidente Trump dizendo, já sei o que fazer na Venezuela, só não se sabe ainda que tipo de ação que ele vai tomar, né, Acácio? Nonato, no que diz respeito à atuação colombiana, é uma parceria histórica entre os norte-americanos e a Colômbia, entrando os norte-americanos com os recursos necessários para que esse combate ao narcotráfico internamente na Colômbia seja feito. Então é mais um capítulo de uma história que já remonta a algumas décadas. No que diz respeito à fala de Donald Trump, as suas falas não necessariamente condizem com a sua postura, não necessariamente condizem com as suas ações. Ele lida muito bem com essa dinâmica das redes sociais e às vezes acaba blefando e muitas vezes acaba recuando. Se falam que Donald Trump não é um político tradicional, acho que é exatamente por essa característica. Ele lida muito bem com o blefe e não tem vergonha de recuar. Quando ele diz que já tem uma solução para a Venezuela, todos nós sabemos qual é a solução: a retirada de Nicolás Maduro do poder. A questão é, ele tem uma solução para pôr em prática a solução que ele deseja? E eu confesso que nesse momento não vejo nada nesse sentido. Então, a sua vontade não condiz necessariamente com a realidade, a ver as cenas dos próximos capítulos. Mas eu acho que esses ataques pontuais, seja através do exército norte-americano em relação a traficantes ali na região da Venezuela e os ataques verbais a Nicolás Maduro, permanecerão. Mas não acho que a retirada dele no poder, infelizmente, será imediata. Mônica Rosenberg também para comentar esse assunto com a gente. Mônica, você também não vê uma escalada maior e apenas então essas ações de Trump mais ali no discurso ou na pontualidade? Eu acredito numa escalada das pressões. Enquanto ele puder escalar a narrativa e o tamanho das ameaças, eu acredito que ele continue escalando. Ele mandou o Gerald Ford, que é um navio muito grande, com muitos recursos, mas não é suficiente para fazer uma invasão por terra. Então, ele faz estrago a nível aquático, né? Mataram 80 pessoas, estão atacando barcos. Trump está escalando o tamanho da potência que ele mostra, mas eu não acredito que isso vá se transformar em ação bélica, não acredito em invasão. Entendo que existe um lado de mostrar para o eleitor interno dele, para o americano, que ele está fazendo alguma coisa, e é muito diferente do que acontece na Colômbia, né? Os narco-guerrilheiros lá, apesar do Petros estar abalado, tem aí feito discursos em estado de embriaguez, ele não está como estava antes em termos dessa parceria, mas o Petros é parceiro, ele está sim atuando contra os narco-guerrilheiros e na Venezuela isso não acontece. Então, o que Trump está fazendo é subindo a voz, subindo o tom, mas eu não acredito que ele chegue às vias de fato, a não ser de uma forma absolutamente cirúrgica, onde ele derrube o regime sem fazer grandes estragos e vai embora.